Salve, salve, nação! Enfim, chegou o grande dia, né? Flamengo e Fluminense. Não, Fluminense e Flamengo, porque o Fluminense é o mandante da partida, né? Esse jogo de ida. Então, aquilo, vambora aqui reagir mais um vídeo que eu tô trazendo pra vocês. Dessa vez, o vídeo é sobre um duelo cara a cara. Quem vive o melhor momento entre os jogadores do Flamengo e do Fluminense, né? Com a análise do Mauro César Pereira e Pilhado, né? Eu, os comentaristas da Jovem Pan Esporte, né? Então vambora reagir mais um vídeo aqui, duelo cara a cara. Duelo tá imperdível, sinceramente. Duelo tá imperdível, eu vou reagir aqui junto com vocês, né? Mas antes disso, já vai deixando aquele seu like, né? Aquele seu like maroto aí para ajudar o canal. Gratidão já Jovem Pan Esporte. E vambora com mais um vídeo que esse cara a cara tá demais hoje. Palpite para o jogo? Palpite, 2x1 Flamengo, né? Palpite 2x1 Flamengo, jogo de ida. Tamo junto aí. E palpite também ajuda aí. Teu palpite aqui nos comentários. Bora! O Mauro César adora, né? Vamos pro cara a cara, Opa. a comparação, né, que a gente faz nome a nome. Ele bota até o óculos, que ele não gosta Nossa, desse é uma debate. mala isso, né? A gente- Você não sabe nem qual é a escalação. O cara, ele vai fazer um cara a cara, Vanderlei. Você não sabe nem quais são os times que vão jogar. Emoção. É só um exercício de imaginação para encher linguiça. Não é nada. Fica enrolando. X9 não entrou. A X9 não entrou em ação? Liga pro X9. Ó, a gente vai para as prováveis escalações. Fábio, né? Ou Santos e Matheus Cunha. Pra mim, o Fábio ganha dos dois. Sim. Bruno. Fábio. Mauro César Pereira. Fábio? Vanderlei. Fábio. Fábio, então, unanimidade. Samuel Xavier e Wesley. Samuel. Mauro. Samuel. É hoje, né? O jogo é hoje, né? Samuel. Samuel. Samuel, 2x0 Fluminense. Nino e Fabrício Bruno. Acho o Fabrício Bruno bom zagueiro, mas gosto muito do Nino. Nino, Bruno. Isso aí é mais equilibrado, mas acho que o Nino tá melhor. Mauro. Hoje o Nino. Nino. 3x0 Vai dar Fluminense É quase hoje, tudo, né? é hoje. O jogo é hoje. Olha. Pera aí. Vamos lá. Ele tá Felipe pensando no Melo ataque. E Léo Pereira, que o Felipe Melo tá sendo improvisado Zagueiro. ali, tá jogando de zagueiro em alguns jogos. Felipe Melo e Léo Pereira. Pronto, Léo Pereira. Como zagueiro, Léo Pereira. Momento, Léo Pereira. É o Pereira. Léo Pereira. Léo. Ó, agora é bom. Marcelo ou Ayrton Lucas? Já vou polemizar. Hoje, pra mim, Ayrton Lucas. Bruno. É duro essa mesmo, né? Porque o Marcelo tá jogando bem também. Tá. Ah, eu vou no Marcelo, né? Mauro. Ayrton. Marcelo. Olha só. Foram pelo nome, hein? Foram pelo nome. Não, pela bola dele. Hoje o Ayrton Lucas tá jogando melhor, pô. Ué, claro que o Marcelo é mais jogador que o Ayrton Lucas. Mas Ninguém precisa falar O isso. voto é individual, não é? Sim. Então pronto. Mas foi pelo nome. Acho que o Marcelo foi mais jogador que o Ayrton. Claro. Hoje claro. acho que não é, mano. Não, sim, mas eu digo, Só, assim, é mais... Por que eu não gosto do cara a cara? O cara a cara é uma análise individual. Temos levantar uma pra análise, ele. é uma análise individual que você faz quando existe um negócio chamado coletivo. Pega o Fabrício Bruno e troca com o Nino. Muda completamente. Fabrício treina 3 vezes com o Fernando Diniz, joga no time do Fluminense. Nino, vai jogar na bagunça do Flamengo. Fabrício cresce, o Nino O cai. outro cai. Pega o Samuel Xavier, qualquer um do Flamengo e inverte. Mesma coisa, tem um moleque lá de 19 anos, time organizadinho, todo mundo sabe o que fazer. Então, por isso que é uma das razões que eu acho que o cara a cara é uma farsa. Porque você, na verdade, não está medindo nada. Você está fazendo um exercício, mas só vale pelo lúdico, que é o pela cara a cara? brincadeira. Tipo assim, e pra eu falar mal aqui. Parou em o cara em casa vai pelada, falar, você escolheria "Razeira". quem na hora? É isso. É isso. É isso. É isso. Só que não é uma pelada, é um jogo, né? É um jogo à vera, profissional, que tem 2 times, são treinados, em estágios completamente diferentes, né? Sem comparação. Ganhou o Marcelo, eu também achei injusto. Tô com o Maurão. Ó, André ou Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um garoto, uma promessa, tá jogando bem, mas o André é um Não, monstro. André. Eu, André. Poderiam jogar os 2 juntos até. André é unanimidade. Ó, então, ó, o Fluminense ganhando de lavada por enquanto. Lima e Pulgar. Pulgar. Também. Pulgar. Então mais uma do Flamengo. Gabriel Pirani e Matheus França ou Cebolinha. Pra mim, Matheus Qualquer França ou um do Cebolinha. Flamengo é melhor que o Pirani. França, tranquilo. Léo, França. Flamengo. Ó o Flamengo aproximando aí, Fausto. Ó, Arias ou Gerson? É aquele caso, viu? Você falou clubista.
É aquele caso, Arias ou Gerson. Eu acho o Gerson muito mais jogador que o Arias. Mas hoje, eu acho o Arias melhor. Daqui a pouco. Então mas hoje, é o que a gente tá Arias. fazendo em cima do momento. Então. Eu acho que então o Marcelo... o momento do Marcelo não é melhor que o do Ayrton. Eu preferi, se eu tivesse que escolher hoje uma peça, eu escolheria o Marcelo. Jeito nenhum. Ué, pro meu time, esse é Arias. o jogo de hoje, tá? Arias pelo momento, porque o Gerson pra mim é muito mais jogador. Bruno, o Arias. Hoje é o Arias. Mauro. Hoje o Arias já está nem jogando. Tá machucado. Talvez nem Estamos jogue. comparando um cara em ótima fase com um jogador Arias. machucado. Não, mas vai, o Gerson tava jogando. Não, mas tá machucado, vai voltar hoje. Se é que vai jogar. Olha só que loucura. Vamos comparar um jogador machucado com um cara que tem excelente fase. Essa agora Olha a cara do Thiago Asmar. Essa agora não é só eu, é a produção, mas eu jogo pra mim. Lógico, tem que falar pra Vai. você, pô. Isso não tem graça. Ganso. Essa é braba, pela fase. Ganso ou Arrascaeta? Hoje é o Ganso. Eu acho o Arrascaeta mais jogador, mas hoje é o Ganso. O Arrascaeta é muito mais jogador que o Ganso. Sim. Agora, hoje o Arrascaeta não consegue terminar um jogo. Sim. Termina um jogo, parece quase no andador. Então, o Ganso. Mas não é? É o mistério do Arrascaeta. Por que vale Esse o jogador, cara, pela sua reação. esse jogador Já vale. não termina um jogo inteiro. E ninguém fala nada. Só eu que falo, acho que talvez tenha mais um outro maluco. Não, eu que já fale. falei isso aqui. O cara não termina um não jogo marca no inteiro. ataque Então, também. o que acontece? Uma hora é o Pubis, depois tá fora de forma. Mas na Copa do Mundo eu vi, ninguém me contou, tava lá e vi. Correu pra caramba pela seleção do Uruguai, meteu 2 gols. Quando aquele técnico, Diego Alonso, escalou, ele comeu a bola. Correu a barbaridade, corria mais que o Suárez, todo mundo junto. Como é que pode isso, né? Aí você vai ver o jogo do Flamengo, termina 25 minutos do segundo tempo, tá o Arrascaeta andando, trotando, não consegue correr. O que acontece? 28 anos. 28 anos. É o que eu falo, o Flamengo não tem cobrança profissional. Alguém tem que chegar na cabuna. Então o que está acontecendo? Então chama preparação física, coloca esse cara nos eixos. Não é possível? Que história é essa? E fica por isso mesmo. Então hoje é o Ganso. Vanderlei. Ganso. Ganso. Eu vou ser do contra. Arrascaeta. Já perdeu, mesmo? Pronto. Já perdeu. E ó, é o que eu falo. A gente fala de nome, mas é momento. É movimento. Cano ou Gabigol? É isso. O Vai. Gabigol é melhor, mas o momento é o Cano. Mas se eu fosse no Paroim para hoje, eu pegava o Gabigol. lógico. Então eu vou de Gabigol. Mauro. A fase do Cano é muito melhor, mas o Gabriel é muito mais jogador que o Cano, né? O Cano é o melhor finalizador hoje, grande fase e tudo mais, mas o Gabriel é mais jogador, vou de Gabigol. Olha aí, Mauro tá comigo. Não, amanhã alguém vai dizer, um dia o Mauro disse que o Cano é melhor que o Gabigol. Então, antes que eu fale essa bobagem, já falei Ganso no lugar do Arrascaeta, que eu acho que joga muito mais bola que o Ganso. Não, mas você deixou claro, o Arrascaeta é muito mais jogador. É até uma maneira de criticar o Arrascaeta, porque eu acho que é muito pouco criticado. É outra coisa que temos no futebol brasileiro. Você critica um jogador que tem uma história, parece que você está... Que nem conversamos ontem aqui com o Nilson, a questão do Luxemburgo. Quando você critica um jogador que tem uma grande trajetória de títulos, não significa que você está jogando tudo no lixo, está falando do momento. O momento é ruim. E o que explica uma má forma física constante? Isso tem que ser questionado. Não é porque você teve um bom desempenho antes que você agora não vai trabalhar no seu máximo. Tem que trabalhar sempre no máximo. Estamos falando de jogadores de alto nível, que ganham muito bem, têm todas as condições de trabalho, bem alimentados. Por que não conseguem render? O que falta? Acho que hoje tem muito disso. Inclusive, existem vozes, né, no microfone por aí que ficam recriminando quem critica. Por corporativismo e jogador, né? Um ou outro aí. Por like. Por like, por corporativismo, para ficar bem, porque não tem coragem de criticar quando encontra os boleiros, quer ficar bem com todo mundo e ainda quer criticar quem critica, tentando rotular como falta de respeito uma crítica profissional que não tem nenhum de respeito. Qual a falta de respeito? Falar, Arrascaeta termina mal as partidas, mal fisicamente. Isso não pode acontecer. É só uma constatação. No dia que ele terminar inteiro, correndo pra caramba, jogando bem, você vai falar, olha só, Arrascaeta, tá voando assim, vai jogar na Europa ainda, né? E é o caso. Simples assim. O Ganso foi vítima não, alvo de muitas críticas. Estava vendo agora a matéria, até lendo aqui, o desafeto do São Paulo. Ele não decolou no Sevilha por culpa do São Paulo, é por culpa dele. Ele não andava no Sevilha, gente. Ele não entregava o que era preciso. Um jogo de mais intensidade, mais força, com todo o seu talento. Talvez ele mesmo admita isso. Não sei se já falou sobre isso. Eu acho que mudou. Mudou, claro que mudou, porque tem que mudar. Se for naquele ritmo, né? Então, o fato dele ter ido mal ali significa que ele não joga em nada. Não, então assim, tem muito disso hoje. Então acho que fica até um certo receio, às vezes, de apontar um problema. Reconhecer isso ontem, Mauro, eu conversei com o Kaká e ele falou a respeito disso, sabia? Que ele foi pro Real Madrid, ele mesmo esperava que ele pudesse render muito mais. Ele não rendeu o que ele queria render no Real Madrid. Ele sofreu com as contusões também, porque
porque foi perguntado, a gente perguntou a respeito dessa troca do Milan pro Real, se foi um bom negócio. Ele falou, óbvio, ele tinha a proposta do Manchester City na época também. Ele falou, mas eu não rendi o que eu poderia render. Isso é assumir, ué. E eu assino embaixo com relação a esse negócio de não poder criticar, você não poder dar sua opinião. De maneira respeitosa, todo mundo pode. Só pode elogiar. Então isso não existe. Só pode elogiar, então, isso não existe. Não existe, de E o forma Ganso alguma. não jogava nesse nível, acho que é uma década. Sim. Então, e ele joga bem, e toda vez que ele tá com o Diniz, ele realmente rende mais do que E é o ele, normal. ele chegou com o Diniz, aí o Diniz sai do Fluminense, o Diniz pediu ele. Ele ficou com vários outros técnicos, teve até um problema com o Oswaldo de Oliveira, que sucedeu o Diniz depois, né? 2019. E ficou ali, jogava, não jogava. Tinha momentos que a gente esquecia que o Paulo Henrique Ganso estava no Fluminense. Então, assim, o Diniz consegue fazer com que ele jogue, consegue fazer com que o Marcelo jogue. O Marcelo não jogou, o Marcelo foi reserva do Ramon do Olympiacos. Ramon, aquele do Flamengo, aquele menino que teve lá um problema até de trânsito Jogou e tal. no Depois Bragantino. foi pro Bragantino emprestado e foi lá, tá jogando lá junto com o Rodinei. Ele ficou na reserva do Ramon. E o Diniz faz o Marcelo jogar. Então, méritos aí pro Diniz, bacana isso. Ele consegue encaixar esses caras de uma maneira que eles rendem. Isso. Então, um outro jogador, antes o Alexandro, eventualmente agora um outro, vai viabilizar o jogo do Marcelo. Porque o Marcelo não vai ter aquela vitalidade toda para fazer uma lateral ali, do ponto de vista defensivo, nunca foi um grande marcador, mas vai acrescentar em qualidade dentro de campo, liderança, que ele tem muita, né, muito experiente e tudo mais, identificação com o clube. Então, isso tudo aí é trabalho do Fernando Diniz, mas você pode questionar, por que o Ganso só se entende com o Fernando Diniz? Né? Amanhã o Diniz vai para a seleção brasileira, vamos supor, o Ganso vai parar de jogar? Né? Como é que faz? É uma coisa que ele mesmo tem que pensar um dia. Então, ó, eu vou até aí para você me cumprimentar. Porque olha como o cara a cara rendeu um belo comentário. Rendeu porque eu saí do de cara a Mauro cara e César comecei a Pereira. falar de outras coisas. Você viu? Eu salvei você. Você viu, Mauro César Pereira? Salvei o seu cara a acabou, cara. hein? Não Puxamos acabou, outros cara. assuntos. Puxamos outros assuntos Não aqui. acabou. Ficar só nessa Acabou. coisa rasa aí que é melhor não rende nada. Tem que puxar outros assuntos. Não acabou. Mas, ó, eu e Mauro, por enquanto, o Gabigol. Vai, Bruno Prado, Cano, O momento Cano. Mas o Gabigol é melhor. Bom, Vanderlei. aquele que acompanha sabe. Quando deixaram o Gabigol no banco, eu falei, endoideceu. Gabigol e mais 10. Então sabem o que eu penso sobre o Gabigol. Mas o jogo é daqui a pouquinho. Cano, é gol e nada mais. Fausto Favara. Cano, né? Se fosse o Pedro, eu ia ficar em dúvida. Eu também. Eu também iria ficar em dúvida Você ia se ficar fosse em o dúvida? Pedro. Você tá de brincadeira. Eu iria. Aí não, aí é Pedro, pô. Então. Aí é Não, Pedro. mas não, ficaria em dúvida. Calma aí também, o né? Gabigol e o Eu Pedro ficaria são em melhores que dúvida. o Cano, claro que eles são. uai. De momento. O Cano fez quase. Mas se fosse pra escolher pra hoje, talvez Ô, escolheria Mauro o César, Pedro. você Pedro tá vê, jogando bem. até a mulher da minha vida concorda com você. Acabou de receber uma mensagem, você é ridículo. Que ela viu eu indo te cumprimentar. Tá vendo? E eu recebo uma mensagem, você é ridículo, de Lívia Weber. Então, ó, ganhou o Cano. Ganhou o Cano. E agora... Quantos jogadores do Fluminense? Não, só foram Dois, 8 a Três 3. do Flamengo, é. 8 a 3. Só Cebolinha, ou Matheus França, Pulgar e Léo Pereira ganharam. Você vê como é o na cara a mesa. cara. Você bota o time de 2019 jogando... Claro, mas calma, que ainda Aí dá pra já... aumentar. O coitado, o Fluminense não ia ter quase ninguém ali. Diniz ou Sampaoli. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com Fernando fácil, Diniz né? ou Sampaoli. Aí, Diniz, hoje, hoje é o Diniz, é o grande treinador do momento, depois do Abel Ferreira no Brasil. Bruno, Hoje é o momento do Diniz. A Mauro. mesma coisa, não tem muito o que Foi o que fugir você disso. falou, né? O Diniz está um ano e o Exato, Sampaoli é um agora, mês. se você pegar os jogadores e colocar todo mundo no mercado, você vai ver a diferença, como é que o mercado vai olhar. Porque o mercado não vai olhar o cara a cara. É claro. Vai pensar assim, que eu tenho um É Gabigol claro. ou Cano, 26 anos, 35 anos. O que até esse pela cara já bola. fez, o que ele Gabigol joga, pela o quanto bola, joga. Ganso ou Arrascaeta, sabe? Você vai colocar no mercado, agora, isso tudo... Marcelo ou Ayrton Lucas? E esse cara a cara serviu só para uma coisa. Você Pra percebe... te dar um espaço para você trazer seus É comentários. lógico, também. Você levantou, tive que falar. Mas, principalmente para quê? Para você perceber como o trabalho de um técnico faz diferença. Como potencializa jogadores e como derruba jogadores, por culpa deles mesmos também, claro, muitas vezes. No caso do Flamengo, os jogadores têm muita parcela de responsabilidade na fase, mas como faz diferença? E até hoje, pessoas aqui ainda ficam achando que trocar o técnico é a solução. A gente tem imprensa ainda, vários. Tudo é o técnico, Claro que o técnico é importante, às vezes você percebe que não vai dar em nada, você tem que trocar correndo. É isso. Mas, cara, tem que ter um certo tempo, uma certa paciência. O Diniz teve momentos ano passado no Brasileiro, o Fluminense perdeu um ou outro jogo, e já teve gente cornetando. E é assim mesmo que funciona. Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, jogando melhor que o Corinthians. Teve gente cornetando, na época.
Então, se vai na onda dos corneteiros, já tinham demitido ele no final do ano. Já tinha mandado embora. Quem estaria treinando o Fluminense? Sei lá quem. Qualquer um que fosse treinar o Fluminense dificilmente faria algo parecido. Muito dificilmente. Pelo que é o mercado aí e tudo mais. Então, é meio óbvio isso, mas a gente tem que ficar repetindo sempre, né? E no caso específico do Flamengo, ainda mais, que os dirigentes eles aceitam esse negócio e trocam toda hora. E não entendem, não percebem que isso não leva a lugar nenhum. Então, ó, números finais. 9-3 pro Fluminense. 9-3 pro Fluminense na mesa. Se dependesse de mim e do Mauro, seria 7-5. 7-5, porque a gente colocaria Ayrton Lucas na frente do Marcelo e o Gabigol na frente do Cano ainda, né? Mesmo com fase, eu acho o Gabigol ainda um cara até mais decisivo em jogos grandes, por exemplo. Eu acho que o Gabigol em jogo grande tende a aparecer. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Esse cara foi um cara bom, né? O Mauro César Pereira ele é muito fã de cara. Foi 9-3 para o Fluminense. Sim, 9-3. Mas aquilo é momento. E o momento do Flamengo é péssimo. Óbvio que o Flamengo ia perder de lavada, né? Eu acho que o momento do Ayrton Lucas é melhor que o Marcelo. O Marcelo vem jogando bem. O Marcelo tem apenas 8 jogos, se eu não me engano. 8 jogos como... jogando pelo Fluminense, né? 8 jogos. E o Ayrton Lucas já tem acho que 25 mais ou menos jogos na temporada, né? Então o que o Ayrton Lucas está fazendo nessa temporada, muito abaixo do ideal do Flamengo inteiro, ele é o melhor jogador, né? Junto com o Pedro ali, vamos dizer assim. Então acho que o Ayrton Lucas, pra mim, ganharia esse duelo. Eu só mudaria ali, né? Em relação ao Ganso e o Arrascaeta, pra mim eu acho o Arrascaeta mais jogador que o Ganso, só que eu entendo quem pensa ao contrário, eu entendo totalmente. Só que aqui, o Ganso hoje, atualmente, joga mais do que o Arrascaeta, porque o Arrascaeta tá sofrendo com questão física, lesão, essas coisas, então acaba dificultando o Arrascaeta ficar jogando com uma consistência, né, durante o jogo aí. Eu acho que eu só mudaria isso. Deixa eu ver, ainda tem a parte do Gabigol e Cano. Não mudaria, porque eu só mudaria se tivesse o Pedro. Se tivesse o Pedro, eu mudaria. Mas como é Cano e Gabigol, o Gabigol vive péssima fase, então eu ficaria com o Cano. Eu só mudaria 2. Mudaria o Ayrton Lucas pelo Marcelo, né? Se né, o Arrascaeta estivesse em bom momento, não estivesse se lesionando muito, eu mudaria, né? Mas nesse duelo aí, ficaria mesmo 9-3, né? Óbvio, o único cara a cara aí, o único duelo que não tem comparação é Sampaoli e Diniz. Esse aí não tem comparação, óbvio. Diniz mais de um ano de trabalho, Sampaoli tem um mês e meio no máximo. Então não tem como comparar, né? Daqui a 6 meses, se o São Paulo estiver lá, vai estar assim, ó, tenho certeza que tá. Pode comparar, né? Mas até o momento não, né? Então esse duelo aí, duelo cara a cara, quero saber a tua opinião, se você mudaria alguém ou não, se deixaria esse mesmo time aí. Eu mudaria 2 peças aí. Mas aquilo, momento, só mudaria um, né? O Arrascaeta voltando de lesão, voltando a jogar ainda, né? Não consegue render o que a gente espera dele. E o Gabigol, esquece. Se tivesse o Pedro, mudaria. Mas não tem o Pedro, então eu só mudaria um, né? O Arrascaeta tá jogando pouco, não consegue aguentar 90 minutos, então o Ganso fica ali. Ele só mudaria o Ayrton Lucas mesmo pelo Marcelo. Minha opinião. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários, se mudaria alguém ou não. Deixa o seu like aí. E palpite pro jogo, né? Palpite 2-1, como já disse em alguns vídeos aí. E é isso aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu! Like, deixa o like pra me ajudar. Tamo junto. Valeu! Ah, outra coisa que eu esqueci de falar já. Hoje, o Flamengo vai vencer por 2-1. Estou confiante na vitória. Estou muito confiante na vitória. Espero que o Flamengo não me decepcione. Tamo junto. Valeu!